Olá, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. E essa aula agora está no artigo 12, batismo no Espírito Santo. Um assunto muito importante para nós crentes, muito importante para aqueles que são novos, são neófitos na fé, que são recém-convertidos. Isso é muito importante. Então vamos lá, na página 60. Cremos que o batismo no Espírito Santo é o recebimento do prometido Consolador em poderosa e gloriosa plenitude, a fim de revestir o crente com o poder do alto, para glorificar e exaltar o Senhor Jesus, para dar uma palavra inspirada em testemunho dele, para promover o espírito de oração, santificação e sobriedade, para capacitar o indivíduo e a igreja a ganhar almas de maneira eficiente, prática, alegre, cheia do Espírito. E que, sendo esta ainda a dispensação da graça, tem o crente todo o direito de esperar o seu recebimento da mesma maneira pela qual o receberam judeus e gentios, igualmente nos dias bíblicos, conforme se encontra registrado na palavra, de modo que possa ser dito de nós o que foi com respeito à casa de Cornélio. O Espírito Santo caiu sobre eles, no princípio, assim como nós, agora. Amém? Isso é uma verdade. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, como nós lemos aqui, ele é agente da salvação, agente da santificação, é o revestimento para os crentes, né, para o serviço do Senhor. E também o Espírito implanta aos crentes o poder, o corpo místico de Cristo, né? O corpo místico de Cristo, a sua igreja. E qual é o trabalho do Espírito Santo? Eu separei aqui alguns itens. Ele convence, faz nascer de novo e habita no crente. Ele influencia, purifica e liberta. Ele capacita para o testemunho, ele edifica, inspira para a adoração e envia para pregar as boas novas. Então nós vemos que o Espírito Santo no Antigo Testamento está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele está ali, está presente em toda a Bíblia, desde a criação, né? Na criação, no planejamento e na construção do universo. Está lá no livro de Gênesis, eu separei aqui, capítulo 1, versículo 2, em Salmos 104, verso 30. Então, eu peço até que você leia, é muito bom para nós fazermos uma reflexão. Então, o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador. O Espírito Santo é com toda a sua plenitude. Quando nós recebemos ele no nosso ser, toda a plenitude do nosso ser recebe toda a plenitude do Espírito Santo, ou seja, o espírito de ousadia, né? É o espírito de determinação, é o espírito da verdade, certo? É o Espírito que nos capacita na obra de Deus, que nos capacita, que nos dá entendimento e discernimento das coisas que são e que não são de Deus. É o Espírito Santo que traz a revelação para sua igreja. É o Espírito Santo que distribui os dons espirituais na igreja, né? É o Espírito Santo quem administra a obra de Deus, é o Espírito Santo que age no momento do culto, é o Espírito Santo que capacita para a pregação da palavra, é o Espírito Santo que capacita na pregação do Evangelho, em missões, é o Espírito Santo de Deus que nos dá suporte no nosso dia a dia nessa terra, é o Espírito Santo que cuida de mim e de você, é o Espírito Santo que está ao nosso lado em todos os momentos, é o Espírito Santo que nos consola em meio à tristeza, a perdas, é o Espírito Santo que nos capacita no momento de decisões, é o Espírito Santo que direciona a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus que cuida da sua igreja nesta terra, é o revestimento para o povo de Deus, e é necessário buscarmos, termos desejo. Nós temos que ser desejosos pelo batismo do Espírito Santo. Nós temos que desejar ser batizados com o Espírito Santo.
Nós temos que ter essa ânsia de buscar o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo na nossa vida é o nosso revestimento, é a nossa proteção. É o Espírito Santo que nos guarda. Então, como buscar o batismo do Espírito Santo? Orando a Deus, pedindo a Deus, jejuando, se quebrantando na presença de Deus, buscar em Deus a toda hora, a todo momento, meditar na palavra de Deus. Esse é a busca, é a sua entrega. E no momento certo, o Senhor vai te revestir. No momento certo, o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. O fogo do Espírito Santo vai vir sobre você. A autoridade de Deus vai ser colocada em você. E ali o Senhor vai te dar autoridade, vai te dar poder através do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Amém? Referências bíblicas. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, ou consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Está lá, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito que nos revela o que é e que não é, o que provém e o que não provém de Deus. A segunda referência, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Mas receberei poder e sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo do 5 a 8. E essa passagem do livro de Atos me faz lembrar de Pedro. Quando Pedro foi revestido do Espírito Santo, ele foi cheio de ousadia. Ele saiu pregando, anunciando a Cristo Jesus. E em uma pregação dele, mais 3.000 pessoas aceitaram. Então, é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo sobre nós, sobre aquilo que nós falamos e fazemos. É o Senhor testificando em nossa vida. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia para que falassem. Então, o dom de línguas. O dom de línguas. Isso. Recebemos o batismo do Espírito Santo, nós temos o dom de línguas. Mas essa é para uma outra oportunidade. Referências bíblicas. A quarta referência. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está lá em Atos 8, 17. Referência 5. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Está lá em Atos 10, 44 e 46. Então foi um derramar de falar em línguas. Foi um derramar. Pessoas que eram de outros lugares, que falavam outros idiomas, começaram ali a ouvir seu idioma mãe, né, da sua terra natal. Então ali foi Deus falando a todos os povos, línguas e nações naquele momento. Foi o derramar do Espírito Santo. E é isso, quando se tem o derramar do Espírito Santo na nossa vida, quando nós buscamos estar na presença de Deus, quando nós procuramos ter seguir, né, a Deus, ao que o Senhor nos ensina, a nos quebrantarmos, a nos arrependermos, o Espírito Santo, ele inicia a obra em nossas vidas. Amém? A sexta referência, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19, 6. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos santuários. O Espírito Santo habita em nós.
E nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa vida espiritual. Porque o Espírito Santo, hoje nós representamos, nós somos o templo do Espírito Santo, a casa onde o Espírito Santo mora, a habitação do Espírito Santo. E nós temos que cuidar, nós temos que zelar. Porque, irmãos, você que está me assistindo, nós temos que buscar. E quando nós buscamos, é muito quebrantamento na presença de Deus. É muita reverência, é muita busca, é muito clamor. Mas para nós perdermos, é assim, é muito rápido. Então, você que está assistindo, busque e mantenha a tua habitação. Mantenha a habitação do Espírito Santo intacta. Cuide, zele. Aplicação pessoal. Na conversão de uma pessoa ao cristianismo, há uma ação direta do Espírito Santo. Todo cristão tem uma porção do Espírito Santo, porém no batismo no Espírito Santo, é Ele que nos tem. Exemplificando, na conversão é como se fôssemos um copo cheio de água. No batismo com o Espírito Santo, o copo está totalmente mergulhado na água. No primeiro caso, o copo tem a água. No segundo caso, a água tem o copo. Deus enviou o Espírito Santo para a igreja como o único poder capaz de tirar os discípulos tímidos e medrosos do seu enclausuramento, e que de fato o fez. Os discípulos eram pessoas de origem simples e humildes e de poucas condições financeiras. No entanto, após o batismo do Espírito Santo, se revestiram de sabedoria, audácia, coragem, e eles se agitaram e tiveram forças e destemor. Essa força começa a ser evidenciada diante do clero judeu, mas toma a dimensão de enfrentar e vencer o Império Romano. No Pentecoste, o Espírito Santo não veio apenas para provar uma nova espécie de emoção, mas para conceder força e poder àqueles que deveriam levar avante a obra da divulgação da palavra. E o Espírito Santo continuará sempre conosco, realmente, irmãos, até o findar dos tempos. Em qualquer época onde houver um cristão, ele desfrutará do doce companheirismo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso companheiro, o nosso amigo fiel, o nosso ajudador. Não se esqueça disso. Amém? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Deus abençoe.